eu gostaria de olhar um pouco para essa direita, como você falou. Algumas coisas me chamaram bastante atenção. Primeiro, esse desempenho parecido de Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, duas figuras com perfis tão diferentes, demonstram aí um potencial semelhante para eventualmente herdarem aí o capital político de Jair Bolsonaro. Só que eu percebo também nos cenários em que há Tarcísio de Freitas que a tal da consolidação da direita parece não impactar tanto assim. A gente tem Tarcísio de Freitas com 18% no cenário onde há vários outros candidatos, ali citando especificamente Ronaldo Caiado e Romeu Zema. E quando a gente tem o cenário sem essas candidaturas também no campo da direita, ele fica com 19%, ou seja, só uma pequena oscilação, com a sensação de que esses votos de outros setores da direita não migram para Tarcísio. Na sua avaliação, essa condição enfraquece aquela ideia de que se a direita não se juntar, ela fica muito mais frágil? A gente tem a possibilidade de fazer essa leitura? Talvez uma candidatura de Tarcísio com a direita dividida, ou de Michele com a direita dividida, poderia até criar uma somatória de forças da direita contra o presidente Lula ou não? Vou colocar esse espelhamento, inclusive, tá? Que a Clarissa justamente citou, junto com o Guilherme Russo. Pronto, para a gente acompanhar aqui enquanto você conta para a gente. Guilherme. Larissa, sua pergunta é ótima, porque a grande pergunta que a gente tem hoje, né, para o cenário eleitoral está muito mais na direita do que na esquerda. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve uma eleição muito próxima em 2022, né? 51-49 de Lula-Bolsonaro. Então a pergunta é, quem recebe, quem herda esses votos do Bolsonaro em 2026? E essa disputa ela é muito interessante, porque a gente sempre testa os nomes da Michele, do Eduardo, né, sobrenome Bolsonaro, e a gente testa também dos governadores, o Tarcísio aqui em São Paulo, mas também do Romeu Zema, do Caiado, do Ratinho Júnior. E essa pergunta se a gente vai conseguir uma coordenação da direita ou se a direita vai estar dividida, é uma pergunta super importante. Por quê? Porque a gente sabe que o Lula deve ir ao segundo turno. E a segunda vaga fica na expectativa. Será um sobrenome Bolsonaro contra algum nome, né, os governadores, ou vai, na verdade, haver uma coordenação de um apoio do Jair Bolsonaro para um dos governadores. O que o resultado mostra? Que a Michele hoje é quem tem o melhor dos resultados, tá? Então isso é muito claro, né? Além, claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. Então a Michele tem o melhor resultado nessa comparação de cenários. Sinal do peso do sobrenome ainda, né? E uma baixa rejeição comparada, especialmente ao filho Eduardo Bolsonaro. Então, né, nesses sobrenomes do Bolsonaro, a Michele vai melhor do que os outros nomes. Mas quando a gente olha entre os governadores, o Tarcísio tem uma grande vantagem, ele fica um pouco atrás da Michele e tem um cenário que é muito discutido, mas e se a direita se dividir? Se o Eduardo Bolsonaro sair candidato e se o Tarcísio também for candidato, como é que fica esse cenário? O que a gente mostra é que a direita se divide e os resultados são muito próximos. Aqui a gente está vendo, esse é um cenário, na verdade, primeiro só o Tarcísio, turno, né? De primeiro turno, mas tem um cenário aqui um pouquinho para frente que a gente mostra que Para baixo aqui? Para baixo, isso. Perfeito. Obrigado, Elisa. Maravilhoso. Você vai falando, eu vou aqui. E se você puder, só ir mais um cenário, que é aqui é com o Eduardo Bolsonaro, o cenário 5 é com Tarcísio e Eduardo Bolsonaro. Olha só como eles ficam próximos. Que a Clarice estava fazendo referência. Por que ele é tão importante? Porque a gente tem os dois nomes com alta viabilidade, mas dois nomes que estão muito próximos do cenário eleitoral, né? 19 contra 17. Por que isso é tão importante? Porque hoje, se a direita, né, mais bolsonarista tiver o Eduardo como candidato e o Tarcísio na direita mais moderada, o que a gente vê é que a gente não sabe quem iria para o segundo turno hoje. Então a gente continua com uma questão de que mesmo as elites políticas, os líderes de partidos, ainda não têm certeza em qual caminho seguir por conta desse resultado.